poeta, profeta aqui está dizendo o seguinte: a realidade é aquilo, inclusive, que dá sentido para a gente. Não é simplesmente uma abstração de conceitos que vai determinar o conhecimento das coisas. Abstração de conceito é um saber que some no ar e na história. Quando digo conhecer, é porque eu vivo, experimento, experiencio, eu encarno. As escrituras, elas são palavras encarnação. Se eu digo que as conheço, eu não as conheço porque a leio. A escritura eu não a conheço simplesmente porque a leio. A escritura eu a conheço porque eu a vivo. Porque ela modela o meu jeito. Ela orienta os meus olhos, ela alimenta a minha alma, e essa alma agora não fica escondida dentro de um corpo sem potencialidade. É uma alma alimentada que movimenta as mãos e pernas e dá vida na vida. E vida na vida se faz na capacidade de ouvirmos, e esse ouvir não ser um ouvir vazio, mas um auscultar profundo que alcança o coração, muda o jeito de compreensão da vida e revela-se agora de maneira encarnada nessa vida que é cheia de desafios. Eu quero te convidar essa manhã então a levarmos em consideração o poeta-profeta e os poetas-profetas das Escrituras, que nos convidam a uma renovação da consciência para uma materialização das Escrituras. Aí sim há sentido, a transformação, a poder de Deus, a expansão do reino. E quando a gente olha esse texto aqui, o texto já começa dizendo, deixa eu olhar aqui meu relógio, né, meu? Pois a palavra de Deus, aqui é uma expressão muito bacana. A expressão aqui é a mesma que aparece no Evangelho de João, no capítulo 1, Logos. Logos tuteu, palavra de Deus. Mas não é aqui simplesmente palavra de Deus, Jesus numa cristologia. A expressão Logos, ela aparece também em Hebreus 2 ou 3 vezes. E ela tem o sentido da tradição a respeito da qual o texto está falando. Se você ler Hebreus, você perceberá que o tempo todo ele está dialogando com os profetas, com Moisés, inclusive dizendo que Jesus está acima dos profetas, acima de Moisés, acima até dos anjos. Interessante hoje, né? A gente costuma ver mais frenesi quando chega anjo do que quando chega escritura. Né? Tem um anjo aqui, o povo só falta sair correndo atrás dele. O processo de transformação de Jesus. O povo não quer ouvir. E aqui essa expressão, logos, é exatamente essa tradição do texto. A tradição das Escrituras. E aí o autor de Hebreus começa a caracterizar essa Escritura. E caracterizando essa palavra, ele nos caracteriza também. É como se a palavra falasse da gente. Quem nós somos e o que encontramos. Nós nos tornamos uma espécie de locus. Um lugar das Escrituras. E quando nos tornamos locus, lugar das Escrituras, algo acontece e se revela sobre nós mesmos. Então, quando eu leio esse texto, algumas coisas se revelam sobre como a Escritura nos trata. O que somos e o que ela pode fazer. E quando a gente olha o texto aqui, bem rapidinho, primeira coisa, a Bíblia como lugar de conscientização. Se você observa o texto, ele diz, olha, a Bíblia ou a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. E a metáfora da espada aqui traz à memória uma série de tradições judaicas que tem relação com profundidade. E ela é uma espada de 2 gumes, por quê? Aí ele diz algo lindíssimo sobre a gente, porque penetra até dividir alma e espírito. Aqui não tem discussão de tricotomia, dicotomia, tem nada disso aqui. Alma e espírito é no sentido daquilo que é mais de profundo na gente. Ela penetra naquilo que mais nos caracteriza do eu que em nós habita. Medulas e juntas. É o espaço onde se estabelece, inclusive, a consciência de ser alguém. É como se o texto dissesse, essa palavra, ela vai alcançando os níveis mais profundos da gente, nos conscientizando
alcançando a gente no que há de mais profundo e nos dando uma visão de mundo, um horizonte. É como se o texto dissesse: a Bíblia não é um lugar simplesmente para que a gente faça magia. Abra, coloque na mesa e espere que o salmo possa fazer de maneira antropopaica a expulsão das forças más. A Bíblia, ela é penetrante, ela alcança o nível mais profundo da gente e da nossa consciência. Uma consciência levada e cativa pelas Escrituras é uma consciência de vida. Aí você entende o que Romanos 12 diz. Para conseguirmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há algo que precede isso. A renovação, a reformulação, a conscientização, a mudança deste ser que agora compreende a vida, as pessoas, o mundo de forma diferente. Por que há tanta desgraça, não graça, maldade, não bondade nas expressões supostamente cristãs? É porque não há uma transformação daquilo que é mais profundo no âmago da igreja, que é a consciência de si e o seu papel. Aí a gente entende que a Bíblia, ela conscientiza, ela se torna um instrumento para que a gente entenda melhor a vida e nos faz olhar um horizonte numa outra perspectiva que por vezes não é muito adequada à maioria das perspectivas que nos cercam. Por isso o martírio. Não há experiência das Escrituras sem martírio, porque o martírio é a consequência natural de alguém que vê o horizonte da vida numa outra perspectiva de consciência. Por isso que a Bíblia não é poder, a Bíblia é martírio. Igreja não é igreja simplesmente porque faz cruzadas. Igreja não é para fazer cruzadas. Igreja é para colocar a consciência na cruz. E onde há consciência na cruz, a humilhação de um homem que se percebe e observa os horizontes de maneira diferente. Sem conscientização pelas Escrituras, a gente não vive, a gente dura.